Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda aula sobre Reforma Protestante. E para a gente continuar esse assunto, nós vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos lá na primeira aula desse tema. Então, quais motivos levaram à Reforma Protestante? Nós elencamos novas interpretações da Bíblia, crítica ao comportamento do clero, nova ética religiosa e sentimentos nacionalistas. Então, nós tínhamos a interpretação da Bíblia numa outra língua, possibilitando novas vertentes. A tradução da Bíblia em outras línguas, possibilitando novas interpretações. A crítica a uma série de comportamentos e ações do clero, como a indulgência, a simonia, entre outros. A nova ética religiosa, né, que vai pautar a fé, vai pautar as ações como forma de salvação e não o pagamento de indulgências, entre outras coisas, e o sentimento nacionalista de que o Estado deveria ser para o rei e não dividido para a religião, dividido com a religiosidade, né, com a hierarquia vinda do clero. E o surgimento de Lutero. Na verdade, não é o surgimento dele, mas as ideias dele, que a princípio tinham o intuito apenas de reformar, de modificar e mexer os pontos da Igreja Católica que não estavam corretos mediante o seu olhar. Ele não queria formar uma nova religião, ele queria arrumar a religião a qual ele pertencia. Né? O filme, para aqueles que assistiram os trechos, e eu vi os resumos nos cadernos virtuais, é muito importante que vocês assistam os trechos do filme, ao invés de só ler uma síntese e tudo mais, porque os trechos que eu encaminhei, eles mostram exatamente o percurso que foi realizado pelo Lutero na tentativa de reformar a Igreja Católica, o que acabou, no final, gerando uma nova religião. Dito tudo isso, a gente vai para a segunda vertente que surgiu logo na sequência do Lutero. O Lutero foi a primeira pessoa a pensar e a constituir essa reforma religiosa, essa reforma protestante. E aí, na sequência, vieram outras pessoas que também encaminharam uma ruptura com a Igreja Católica. Uma delas é o calvinismo. O João Calvino, ele vai começar seus ideais, todo o seu processo na França, mas depois de ser perseguido, ele foge para a Suíça. Inicialmente, nós temos então uma ética calvinista que mescla a política e a religião e acaba punindo severamente aquelas pessoas que estão contrárias a essa forma de governo, né? Então você não tem uma dissociação inicial de política e religião. E aí você vai sempre estar atento a tipos de culto à imagem, dança, jogos, entre outras coisas que vão contra, né, as ideias iniciais. Bom, depois a gente tem um segundo ponto, que é a predestinação divina. Esse é o ponto principal de todo o ideal calvinista, aonde a instituição da religião cristã é defendida que o ser humano estava predestinado ao céu ou ao inferno. Essa é a ética protestante. Isso é muito importante. Todos os estudos marxistas do início do surgimento do capitalismo e de todos os ideais capitalistas, eles partem da ética protestante. Porque até esse momento, a Igreja Católica dizia que lucrar com o seu trabalho era algo pecaminoso, era algo errado, e que o excedente que você ganhava com o seu trabalho, ou seja, o seu lucro, você tinha que doar para a igreja para que você não fosse para o inferno por cometer esse pecado. Então você vivia com aquilo que era suficiente para você sobreviver, mas o lucro que você tinha do seu trabalho, fruto do seu trabalho, você entregava para a igreja. O João Calvino, ele traz a ideia de que isso não é pecado, né? Se você recebeu um dom de Deus para trabalhar naquele ofício, você é bom nisso, qual é o problema de você viver com a sua riqueza, com a riqueza que você obtém daquilo? E isso gera a ética protestante, que vai ser uma das justificativas teóricas do capitalismo, a ideia de justificar o lucro, né? Então, já que existe a determinação de Deus,
Cada um viverá de acordo com suas posses, ou seja, o lucro e o acúmulo não são pecados. Depois nós temos uma segunda vertente, que é a anglicana, o anglicanismo. O anglicanismo ele vai vir através do rei Henrique VIII, lá na Inglaterra. Ele era defensor da fé, um título que foi lhe dado pelo próprio Papa. Só que ele vai romper com a Igreja Católica. Quais os motivos que levam o rei Henrique VIII a romper e a formar o anglicanismo? Primeiro, poder político. Ele queria reduzir a influência do Papa no seu país. Ele queria ter um poder ainda mais absoluto na Inglaterra e manter a influência, as decisões do Papa dentro do seu território, com certeza não era um caminho para se ter todo o poder daquele país, daquela região. Eu vou deixar aqui até indicado um filme muito bom. E aí eu vou tentar encontrar links de trailer e tudo mais para deixar no post. Mas o fato é que esse filme ele mostra muito bem um processo de um segundo ponto que leva ao rompimento do Henrique VIII, que é o ponto da anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. O filme A Outra, ele mostra a história de Ana Bolena e da sua irmã, Maria. Ambas foram amantes do rei Henrique VIII, e o filme mostra um pouco como que ele vai fazer esse processo de rompimento com a Igreja Católica através da anulação mesmo do seu casamento, que era um casamento católico com a Catarina de Aragão. É um filme que não é chato de assistir, não é monótono e mostra bastante aí o jogo entre Ana Bolena e a Maria, e a Ana Bolena que é uma personagem muito importante histórica, né? É o fruto da relação entre Ana Bolena e Henrique VIII que nasce a Elizabeth, que vai ser uma das maiores monarcas da história da Inglaterra, a Rainha Elizabeth I. Então fica aí a indicação, vale muito a pena, não só para entender esse processo do anglicanismo, como para entender um pouquinho a monarquia inglesa mesmo. E também vou deixar uma outra indicação, que é uma série também, Reign, que fala do processo também aí do Henrique VIII, Ana Bolena e de toda essa dinastia inglesa, que nós vamos estudar o ano que vem quando falarmos de Revolução Inglesa. Enfim, ao contrário das outras doutrinas, o anglicanismo ele não vai ter um rompimento direto, porque ele não vai romper com os ritos católicos. Ele vai manter todos os ritos católicos, diferente do anglicanismo e do luterano, onde a gente tem um rompimento em sacramentos, em formas de rituais, enfim. Você vai ter um rompimento muito maior das práticas da religião. Aqui no anglicanismo a gente vai ter um rompimento muito maior burocrático, vamos dizer assim. E os ritos vão acabar permanecendo os mesmos. Então, a gente tem um segundo ponto, que é o bem da igreja, e o terceiro ponto, que é o que eu estava falando agora do filme A Outra, que é a anulação do casamento. Então, como assim os bens da igreja? Então, o rei Henrique VIII se incomodava não só com a interferência do Papa dentro do Estado e das questões políticas inglesas, como também o escoamento das riquezas que acabavam ficando na mão da igreja. Então a igreja possuía terras, a igreja possuía bens, e esses bens poderiam estar com a nobreza, né? Enfim, com o rei Henrique VIII. Então isso também era um questionamento do rei Henrique VIII. Então a nobreza vai com certeza apoiar o rei, uma vez que ela queria as terras, ela queria relíquias, ela queria poder também. E a anulação do casamento, né? Então ele tinha a esposa Catarina de Aragão, que era espanhola, e os espanhóis eram inimigos nesse período dos ingleses. Ela não teve nenhum herdeiro homem, então todos os filhos deles foram meninas, o que é péssimo porque são os homens que se tornam monarcas, o que também vai ser muito, no mínimo, peculiar, porque na verdade quem vai assumir o trono na descendência do Henrique VIII vai ser a Rainha Elizabeth I, a filha dele, com Ana Bolena, e não vai ser um homem, e
inclusive vai ser uma das maiores monarcas da história, como eu já disse. E além de tudo isso, o fato dele ter como amante Ana Bolena, ela ter ficado grávida, tudo isso faz com que ele queira solicitar a anulação do casamento, algo impensado na Igreja Católica. Até hoje, o matrimônio não é passível de ser dissolvido dentro da Igreja Católica. Hoje você tem toda uma regulamentação canônica, um direito canônico, que sim dá a possibilidade de você solicitar nulidade, e dentro dos critérios avaliados diante dessa lei canônica, você tem a possibilidade dessa anulação. Mas naquela época isso era impensado, né? Vale novamente muito a pena ver um pouquinho desse filme, entender o poder que o Henrique VIII tinha. Ele tinha diversas amantes, e essas amantes normalmente moravam dentro do palácio, e a Catarina de Aragão sabia, quando uma nova menina passava a morar dentro do palácio, de que se tratava de uma nova amante do rei. Na verdade, na época, muitas famílias, para ascender socialmente, e foi o caso da família da Ana Bolena e da Maria, elas colocavam suas filhas em situações de se tornarem amantes do rei, porque ser amante do rei dava a toda a família títulos de nobreza. Então, ser amante do rei, ter uma filha amante do rei, era um negócio rentável. Olha que louco, né? Surreal. Enfim, depois de todos esses processos de reforma protestante, e lembrando que a gente vai ter toda a Inquisição católica, algo que nós vimos desde o processo das Cruzadas, né, no período da Idade Média, da Baixa Idade Média, já na transição para o período moderno que estamos estudando agora, e que a Inquisição vai matar e perseguir muita gente, mas o último trecho que eu peço para vocês assistirem lá do filme Lutero, há algumas videoaulas atrás, ele mostra que a reforma protestante, ela também matou muita gente. Ela perseguiu tanto quanto a Inquisição. Ou seja, os extremos nunca são positivos, né? Então, o extremismo sempre causa ações extremas, como o nome já diz, e isso gera situações de perseguição. Depois de surgir essas três vertentes que vão criando, vão aderindo, né, muitos fiéis, muitos adeptos, nós vamos ter a Contra-Reforma, que é um conjunto de medidas adotadas pela Igreja Católica na tentativa de barrar não a Reforma Protestante, mas os adeptos à Reforma Protestante. A ideia da Contra-Reforma é você alterar algumas coisas para manter os seus fiéis. Então, qual era o contexto? Era a necessidade de acabar com os abusos praticados por membros da Igreja, que foi algo identificado por Lutero, promover e reafirmar os princípios da doutrina católica, punir os líderes protestantes, mas isso não vai funcionar, porque vai se expandir tanto a reforma protestante, os ideais protestantes vão ter tantos adeptos, vão se expandir tanto, que você não vai conseguir achar quem é o líder daquele lugar, né? Vai ficar algo inviável e fora da realidade. E a guerra, né, da relação entre Estado e religião, a ideia de que essa aproximação de Estado e religião deveria ser mantida, né, pela Igreja, mas o fato de que muitos monarcas usam isso justamente para acabar e transformar o Estado num Estado laico, né? Um desses exemplos é a Noite de São Bartolomeu, aonde o governante, né, o rei Carlos IX, vai mandar matar 20 mil huguenotes, que são os protestantes franceses, justamente na tentativa de acabar com essas ideias de que igreja e Estado tinham que estar separados, né? E aí algumas medidas são tomadas. A primeira delas é a Ordem Jesuíta. Então eu fundo a Ordem Jesuíta, Companhia de Jesus, com o intuito de combater essa expansão do protestantismo. Então, esses soldados da igreja, eles seriam pessoas que iriam tentar voltar à catequese, voltar ao princípio das doutrinas
católicas, ensinando isso, fazendo isso através de escolas religiosas, através de catequese dos não cristãos. Por isso que a descoberta da América, dos índios, é uma oportunidade única para a ordem jesuíta fazer o seu trabalho. E com isso, a ordem jesuíta iria diminuir a quantidade de adeptos à reforma protestante, a religiões protestantes, né? Depois, nós vamos ter o Concílio de Trento, né, que vai ser um conjunto de decisões tomadas pela cúpula, vamos dizer, da Igreja Católica para garantir a unidade da fé católica e a disciplina eclesiástica. Então, você seguir efetivamente isso. Eles permitem que as indulgências permaneçam, mas sem exageros. Eles reafirmam que são 7 sacramentos e não só 2, como a reforma protestante de Lutero traz. Eles reafirmam que o Papa é realmente a instância máxima da Igreja Católica e que ele não é questionável, né? Então, as coisas que o Papa fala são coisas que devem ser levadas a sério, à risca. O clero, com uma interpretação mais correta da Bíblia, o clero mais preparado, né? O clero estar mais preparado, que também é o catolicismo seminário, né? O clero estava muito despreparado no sentido de qualificação, até mesmo acadêmica, teológica. A salvação humana através sim de fé e boas ações, mas ele não vai acreditar na predestinação. A Igreja Católica vai continuar negando que, ao contrário do que o Calvino falou, as pessoas já não nascem predestinadas a serem salvas ou a serem condenadas ao inferno. Vai reafirmar algumas fontes de fé, como a Bíblia, a tradição e o próprio Papa. A missa como centro aí, junto com a Bíblia, que é a Eucaristia, então seria o rito mais sublime, assim, né, de encontro dos fiéis com todo o ensinamento e as coisas deixadas por Jesus. E o celibato sacerdotal. Então, o padre não vai mais poder, enfim, casar, ter família. Na verdade, o celibato ele vai vir não só com a questão do matrimônio, mas também para pontuar o que o Lutero viu e que mostra no filme, que existiam até bordéis exclusivamente para sacerdotes, né, para o clero. Então, não é que o padre poderia casar antes, mas você reafirma a ideia do celibato. Já existia, o padre já não podia ter essas relações sexuais matrimoniais. O que o Concílio de Trento faz é reafirmar essa ideia, porque Lutero ele vai para uma outra vertente. Lutero fala que como que eu vou falar com pessoas que são casadas e orientá-los se eu não sou casada? Ele vai para uma vertente diferente, aonde as pessoas que são líderes da igreja, pastores e tudo mais, também podem ser casadas. Então, o Concílio de Trento não vai criar o celibato, mas vai reafirmar a ideia de celibato. E, por fim, a volta da Inquisição. Então, em meados do século XVI, eu volto a investigar, punir crimes contra a fé católica. Eu coloco um índex, que é uma lista de livros proibidos, eu volto com a tortura, né? O fato é que essas 3 ações aí, o Concílio de Trento, a formação da Companhia de Jesus e a volta da Inquisição, ela realmente revigorou a Igreja Católica e recuperou muitos fiéis. É válido lembrar também que o Papa Francisco, né, o atual líder da Igreja Católica, ele publicamente, assim que ele assumiu, ele pediu perdão pelos horrores que a Inquisição causou, elencando e falando que foi um dos períodos negros da história da Igreja Católica, que nunca deveria ter acontecido. Então, a Igreja Católica reconhece que não foi um processo digno, não foi um processo correto essa perseguição. E essa Inquisição e a Companhia de Jesus, principalmente, vai ter muito efeito aqui no Brasil, porque vai ser também neste momento que a gente começa com os processos de grandes navegações, que são os temas que vamos estudar nas próximas aulas, né? A formação e a consolidação do Estado moderno na figura do rei, e isso
somado ao desenvolvimento trazido pelo movimento humanista, as ideias trazidas pela reforma protestante, faz com que eu tenha a descoberta de novos locais, de novos territórios, como é o caso do continente americano. E é um lugar onde você vai ter todo esse processo de catequização através da companhia jesuíta e todo o processo também de perseguição e inquisição vinculados muito diretamente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Assistam às aulas, façam as atividades, tirem suas dúvidas. Tá quase acabando, gente. Vamos se esforçar mais um pouquinho. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!